Graça e paz, boa noite, igreja. Antes de começarmos, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Salmos 40. Amém? Vamos ler do 1 ao 3. Esperei confiante pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Bendito é o homem que confia no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Perseverança não é ausência de dor, é fé no meio da dor. É continuar mesmo quando a resposta demora, porque a Bíblia diz que ele se inclinou e ouviu o teu clamor, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lama. Poço é lugar de solidão. Lodo é lugar que paralisa. Mas o nosso Deus é especialista em tirar do fundo do poço e colocar no alto. Amém? O Senhor é a nossa estabilidade, nosso chão firme. É Ele quem nos levanta todos os dias. Pôs um cântico novo em minha boca. Quem foi tirado do poço não consegue ficar calado. Quem foi firmado na rocha só tem um nome para exaltar, que é Jesus. O testemunho vira cântico e esse cântico vai fazer os outros confiarem no Senhor também. Nosso Deus continua ouvindo, tirando de poço, firmando os pés e colocando cântico novo. E se você está esperando, persevere. Se você foi liberto, adore. Porque o Deus dos Salmos 40 está nesse lugar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, viemos na Tua casa, Senhor, diante da Tua presença, Pai, com o coração grato, crendo, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo, Pai, como ouviu esse salmista, Senhor. Ouvindo, Senhor, tira-nos do poço da ansiedade, do poço da dor, do poço da solidão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui para Te louvar e Te adorar, Senhor, porque Tu és Deus sobre todas as coisas, Senhor. És bem-vindo, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, e coloque, Pai, um cântico novo em nossos lábios, em nossa boca nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Nós vamos compartilhar com nossos irmãos alguns dos nossos avisos e agenda desta semana. Nós estamos no mês de agosto, no mês de setembro, com nossos cartões alvos de amor. Não sei se alguém que está aqui ainda não recebeu. Eu ainda tenho, acho que 3, 4 aqui. Se alguém não recebeu, levanta a mão que vai ser entregue. Aqui nesse, pode pegar aqui então. Aqui nesse... Vem aqui, ligeiro, rápido. Qual é o propósito desses cartões alvo do amor? Nós estamos... Mas alguém precisa, ele já aproveita e já entrega também. Nós estamos, durante o mês de agosto e setembro, orando por alvos de amor. São pessoas da nossa família, são também pessoas do nosso relacionamento, nossos amigos. E a nossa agenda da semana também é a célula Nossa Casa na quinta-feira, às 19h30, tem sido uma grande bênção. E na agenda de oração da igreja, nós temos na terça-feira
E na quarta, 4 encontros de oração que você pode acompanhar às 5 horas da manhã de terça-feira. Depois as mulheres, na terça-feira às 3 horas da tarde. Depois às 10 horas da noite novamente. E depois na quarta-feira às 20 horas, o nosso quarto encontro de oração. Amém? E nós estamos no mês de agosto e setembro falando de missões em 4 direções: missões no lugar onde nós estamos, missões no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, baseado no texto lá em cima de Atos 1:8. E eu quero te convidar para lermos esse texto de Atos 1:8, que nessa altura, né, Heloísa? Todo mundo já decorou. A Heloísa está só esperando o concurso da caixinha de bombom, né? Que quem recitar o versículo ganha um bombom, né? Então, vamos ter que retomar isso. Vamos falar todos juntos? Mas recebereis Amém, glórias a Deus. Então nós estamos dando ênfase em missões aqui onde nós estamos, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. E nós vamos ao final do mês de setembro levantar uma oferta e enviar para as 3 missões no estado, no Brasil, para missões mundiais também. Queridos, vou ficar em pé mais uma vez, vamos orar por isso. Nós temos colocado esse desafio da igreja. Imagina se apenas 30 pessoas aqui da igreja, essas 30 pessoas orar por 10 pessoas, são 300 pessoas. Olha o movimento de oração, 300 pessoas, que a igreja está num movimento de oração. Que bênção isso! Segure a mão da pessoa que está ao seu lado, vamos orar sobre isso. Vamos agradecer também esse momento de dízimos, de oferta ao nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero pedir para a irmã Eva estar orando. Você quer levar o microfone? Pode orar na hora alta e a gente escuta daqui. Amém, Jesus. Amém, Pai. Aleluias. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Pai. Amém. Amém, Jesus. Te adoramos. Amém. Amém, queridos. A gente vive missões no lugar onde nós estamos. A gente vive missões também orando por outras cidades mais distantes. Como essa semana a gente também, além de orar, a gente pode ofertar, como a gente também tem feito. Ainda em pé, queridos, eu quero chamar uma família bem querida aqui para nós. Todos são queridos, mas também são queridos porque é a primeira vez que vem aqui, né? Chamar a Lu e a sua família, até aqueles agregados da família pode vir juntos, né? A Lu é a mãe do Léo. O Léo é o noivo da Liz. Amém. A gente quer dar um abraço como igreja. Deixa eu descer aqui. Amém. A gente quer dar um abraço como igreja em vocês. Pedir para minha esposa vir aqui. A Lu não parece, né? Mas é a mãe do Léo. Não parece porque ele é bem jovem, né? Então, queridos, é um prazer a gente recebê-los aqui nessa noite. Não é todos os dias que alguém de Rosário aparece aqui. Hoje quase a metade da igreja é de Rosário. Ou já morou em Rosário, né? Então, glórias a Deus também pela vida da Bianca e da Belinha. A Belinha, quando saiu de lá, tinha 2 anos, né? 2 anos. Olha o tamanho da Belinha. Eu estava belona. E a gente quer agradecer também pela Bianca. Quando a gente conheceu a Bianca, tinha 5 anos de idade. Faz tempo, hein, Bianca? Glórias a Deus. E a Bianca está se formando esta semana. E nós queremos orar. Opimetria. Tá. Isso. Nós queremos orar então pela Bianca, agradecendo a Deus, né?
Glórias a Deus, em nome de Jesus. E aí, está na casa do pai aqui, visitou o vovô, que bênção, glórias a Deus, amém? Vamos orar então, queridos, estenda suas mãos para cá. Alguém pode fazer a sua foto aqui? Alguém vai fazer uma foto aqui para nós? Glórias a Deus. Quer falar alguma coisa, Lu? Agradecer a recepção, o carinho de sempre de vocês e da igreja também. Obrigada. Amém. Está feliz pelo batismo do filho? Muito feliz. E está feliz pela nora? Muito feliz pela nora, com certeza. Ela veio para conhecer, não, já conhecia. Já conhecia. Mas ela fez várias perguntas quando eu estive lá sobre a nora. O que você acha, pastor? Tá certo. O senhor falou bem, né? Olha, lá. Amém, queridos, glórias a Deus. Vamos orar. Papai do céu, obrigado, Deus, pela alegria nessa noite de receber a Lu, receber aqui também as suas filhas. Obrigado pela vida do Léo aqui conosco, Pai. Recentemente em maio foi batizado. Nós queremos te agradecer, Pai, que esse tempo que a Lu, Deus e a sua família estão passeando aqui em Capão da Canoa seja um tempo agradável. Orando também pelo Léo, orando também, Deus, aqui pelo seu pai, nosso Deus, em nome de Jesus, que mora há tantos anos aqui na cidade. Queremos consagrar a Ti, seja um tempo tranquilo, abençoador e agradável. Obrigado pela Alice, que o Senhor tem acrescentado alegria nesta família, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, só pelos 15 anos da Belinha, né, Belinha? Amém. Querido, Deus abençoe. Obrigado, Deus, pela vida da Bianca. Semana dia 28, a sua formatura, Pai. Assim como também, Deus, recentemente a aprovação do Léo ali na AOB. Queremos te agradecer, Pai. E que o Senhor esteja capacitando, Pai, a Bianca, dirigindo o seu coração, dirigindo o seu futuro na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podemos sentar. Obrigado. Um grande abraço. As crianças podem ir para o culto infantil, na salinha aqui ao lado. No final, crianças de 5 a 11 anos de idade. Quando tem lanche aqui na igreja, nós brincamos que primeiro é os homens, depois as mulheres, se sobrar é as crianças. Mas hoje tem lanche para as crianças, se sobrar a gente come também. Queridos, abra sua Bíblia no texto de hoje. Pode colocar a imagem também. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela o texto de Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Temos a certeza que até aqui temos sido muito abençoados pelo Senhor e seremos ainda mais na palavra do Senhor nesse momento de ministração. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Pode passar o César, o Rodriguinho, ali para o culto infantil, mas é para ficar lá na escolinha. Hebreus capítulo 12, diz assim: portanto, todo mundo aqui? Estava dormindo? Estava dormindo? Não, eu estava no banheiro. Ah, tá. Hebreus capítulo 12, de 1 a 13. Portanto, também nós, visto que temos
a rodearmos de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem, na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida: meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo a quem aceita como filho, e é para a disciplina que vocês perseveram. Deus o trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam, sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos. Pois Ele nos corrigiu para um pouco de tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico a quem tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e seja curado. Pai, obrigado por essa palavra. Acalma cada coração aqui esta noite, cada vida neste momento, seja conectado com o Teu Espírito, seja focado em Jesus. Repreendemos todo espírito de dispersão, Pai, mas cada coração aqui esta noite seja como uma boa terra para receber a boa semente da palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Quando nós falamos no livro de Hebreus, nós estamos falando em um livro que ele foi escrito por volta dos anos 65, na era cristã, após a vinda de Jesus. Depois, nos anos 70, Jerusalém foi destruída, foi incendiada pelo Império Romano. Então, quando o autor dos Hebreus ele escreve esse livro, é um período de extrema perseguição aos cristãos no mundo todo da época, e quem dominava o mundo da época era o Império Romano. Mas veja bem que o Império Romano, que dominava o mundo da época, e inclusive que governava a Judéia, a Galiléia, toda aquela região, quando eles foram destruir Jerusalém por resistência, diz a história, eles levaram 6 meses. Imagina, já sinais ali de que Israel era um povo especial, que levaram 6 meses para um povo que eles já dominavam. Mas então, nos anos 70 foi os anos em que Jerusalém foi totalmente destruída. E para quem tem familiaridade com a palavra de Deus, no texto que nós lemos semana passada, em Mateus 24, no versículo 1, Jesus ele profetiza e ele diz que Jerusalém
seria futuramente, não muito tempo depois, destruída. E a razão da destruição de Jerusalém foi por não ter aceitado a visita que Deus estava fazendo através do Filho Jesus. Veja bem, queridos, essa conexão. Em Mateus 24, quando Jesus sai, agora entenda por que o templo de Jerusalém foi destruído nos anos 70 e a cidade foi incendiada. Quando Jesus ele sai de dentro do templo, em Mateus 24, quando ele sai, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, olha o prédio da igreja, vamos dizer assim, olha o prédio do templo, que lindo, que arquitetura, que beleza, revestido de prata, de ouro, enfim. E Jesus disse: eu afirmo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por que Jesus está dizendo isso? Porque aquele que é a glória do templo foi convidado para deixar o templo. Qual o sentido do prédio continuar existindo? Entenderam isso? E desde aquele dia a glória do Senhor se retirou do templo e se tornou apenas um prédio, um monumento. E qual o sentido de continuar? Já Jesus não era mais o tesouro, Jesus não era mais aquele com quem eles admiravam, que tinha valor naquele lugar. O valor agora estava no ouro, na prata, nas pedras, na arquitetura. Jesus já não era mais honrado e adorado. E desde que Jesus saiu daquele dia, ele nunca mais entrou naquele prédio, no templo. E Jesus não tinha nada contra o templo, pelo contrário, todo sábado, todas as festas dos judeus, Jesus estava no templo, ele ministrava no templo, mas ele foi rejeitado. Então a glória saiu do templo, ficou um prédio vazio. E essa profecia que Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, nós vamos pensar de uma pedra de construção hoje de alicerce, eram blocos enormes, carregados talvez por centenas de homens. E diz que não ficou pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque depois do templo destruído, as pessoas iam lá, removiam bloco por bloco para raspar o ouro que tinha nas pedras. Então Jesus, que era a glória do templo, foi retirado. 70 anos depois, então, Jerusalém é destruída. E é nesse contexto de o livro de Hebreus que ele escreve aos cristãos judeus que estão sendo perseguidos no período do Império Romano. E quando nós olhamos para o livro de Hebreus, nós vamos encontrar duas palavras-chave em todo o livro aos Hebreus: fé e perseverança. Em todo o livro de Hebreus, essas duas palavras-chave que se conectam, é a base de todo o conteúdo do livro de Hebreus: fé e perseverança. É como se o livro de Hebreus tivesse sido reeditado de Abacuque 2, versículo 4, que diz: mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, o autor de Hebreus, ele traz aos cristãos que eles não deveriam focar nas circunstâncias, na perseguição do momento, mas o relacionamento deles, de cada um deles, como também é o nosso, não é baseado por sentimento, não é baseado por circunstância, mas por fé. O mesmo contexto que Abacuque estava vivendo. Como pode Deus? Abacuque estava falando sobre o império da Babilônia. Como pode Deus? Os camaradas faziam isso, aquele outro. Aí Deus fala para Abacuque: deixa comigo, eu vou tratar com eles, mas saiba de uma coisa: o meu filho, o meu justo, ele se relaciona comigo por fé, não pelo que ele vê conforme o mundo se movimenta. E a segunda palavra-chave é perseverança, porque diante das dificuldades, diante das perseguições, muitos cristãos estavam voltando à velha vida e à religiosidade para serem aceitos e não ser perseguidos. Agora, queridos, a essência da palavra dessa noite, no capítulo 12 de Hebreus, eu quero que você dê uma olhadinha.
Tem a figura aqui de um homem correndo. Tem a figura de um estádio, quiser apagar a luz aqui na frente por um instante. E tem a figura ali de Jesus. Hebreus capítulo 12 se desenvolve em toda essa figura, toda essa linguagem, toda essa ilustração de um atleta, um maratonista, e ele usa o exemplo de Jesus, e ele usa o exemplo de um estádio. E o que isso significa? E ele então começa no capítulo 12 trazendo esse chamamento para o cristão, nesse sentido, que a gente deve perseverar, que a gente não deve parar, que a gente não deve desistir, que vale a pena chegar ao fim. E a figura de Hebreus capítulo 12, ele traz como exemplo, além do atleta, ele traz o exemplo de Jesus. Então ele diz: tem a disciplina do atleta, mas eu quero que vocês olhem para Jesus, que ele perseverou até o fim. Hebreus capítulo 12, ele traz essas três figuras de um atleta, a figura de um estádio que está assistindo a corrida desse atleta, ele traz a figura de Jesus, que é a maior referência, que não é o estádio nem o atleta, mas Jesus, é quem nós devemos olhar. Então veja bem como começa o texto de Hebreus capítulo 12, dizendo: portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, são esse pessoal, são essas testemunhas que estão nas arquibancadas vendo agora esse atleta se preparando para a corrida. Mas essa nuvem de testemunhas não são qualquer pessoa, essa nuvem de testemunhas é exemplificado no capítulo 11, chamado a Galeria dos Heróis da Fé, ou seja, são homens e mulheres de Deus que no Antigo Testamento enfrentaram circunstâncias difíceis, e Deus honrou a fé dessas pessoas. Algumas dessas pessoas honraram a sua fé em Deus, e grandes milagres Deus fez na vida dessas pessoas, através da vida dessas pessoas. Depois em casa, com mais tempo, você lê então toda essa lista, esses exemplos de pessoas no Antigo Testamento, que Hebreus capítulo 11, ele exemplifica. Então, o capítulo 12 é como se essas pessoas estivessem nas arquibancadas, incentivando, não é uma torcida contra, mas é uma torcida dizendo: vai, você consegue, nós passamos pela mesma situação que você deve estar passando, e a gente conseguiu, Deus esteve conosco. Então essa nuvem de testemunha é um incentivo para que esse atleta, ele mantenha o seu foco na corrida, amém? Para que esse atleta, ele persevere. Então a arquibancada é essa nuvem de testemunhas. Então, esses homens e mulheres que no Antigo Testamento romperam em fé, amém? E eles estão como sendo um incentivo, dizendo: vai, você consegue, nós conseguimos, você também vai conseguir. Depois, querido, o versículo, ele segue falando da realidade de um atleta que se prepara para uma maratona, e ele exemplifica que a vida cristã não é um revezamento de bastão, não é uma corrida de 100 metros raso, de apenas 10 metros, 50 metros, 100 metros, e nem de 400 metros. Ele exemplifica que a vida cristã é como se fosse uma maratona, é uma longa e perseverante jornada. E para isso, então, o maratonista, ele precisa se preparar fisicamente e colocar uma vestimenta adequada. Ele vai colocar uma roupa leve, vai colocar um tênis leve, adequado, uma roupa confortável, para que ele consiga fazer todo o percurso sem ficar pesado, sem se machucar, e conseguir alcançar ali o seu prêmio. A primeira palavra que quero compartilhar com vocês nessa noite, guarde isso, talvez seja uma quebra de paradigma na sua vida.
O nosso relacionamento com Jesus, ele é apresentado como um relacionamento leve. Amém. Por isso, o exemplo e a figura do atleta, ele coloca uma vestimenta apropriada, leve para a maratona. Por isso que a Bíblia nos apresenta a Jesus como alguém manso, suave e leve. E alguém que a Bíblia nos apresenta que vai tornar a nossa alívio mais leve para a jornada. Amém. Essa é a primeira figura desta noite de um atleta. O nosso relacionamento com Jesus, ele é convidado a um relacionamento leve com Ele. Por quê? Ele diz o seguinte: livremos-nos de todo, olha aqui, livremos-nos de todo o pecado, de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o autor, ele nos apresenta que o pecado e tantas outras coisas que não é pecado, mas torna a nossa vida pesada, torna a vida do ser humano pesada, se apega. E ele diz então, para que essa corrida seja leve, você precisa se desfazer desses fardos, precisa se desfazer desse peso. E ele diz, de todo o peso e pecado. Que pesos são esses? São pesos muitas vezes de uma vida religiosa, de religiosidade, de fardos, de sentimento de culpa, de ressentimento, de medo, de preocupações. São coisas que tornam a vida de uma pessoa pesada, e Jesus não te convidou para você andar com Ele carregando um fardo de uma vida, andando com Ele, mas querendo ainda se relacionar com o pecado, ou carregando um monte de peso e pecado. Por isso o autor, ele usa essa figura. O pecado precisa ser abandonado, mas também existe pesos que podem não necessariamente ser pecado, mas ainda atrapalhar a nossa caminhada com Deus. E é importante pensar isso. O que não é pecado na minha vida, mas tem ainda me deixado a minha caminhada com Deus ainda pesada. Peço ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz, faz esse convite maravilhoso: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Porque uma vida com Jesus é uma vida leve. Amém? Se você vem para uma igreja e a sua vida fica mais pesada do que era antes, você está se tornando apenas uma pessoa religiosa. Mas Jesus e a igreja têm como propósito ajudar a sua vida a ser mais leve. Então, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz, então, para nos libertar do peso do pecado, da culpa, da condenação. Jesus ainda diz em João 14, 27, eu deixo a vocês a minha paz eu vos dou, eu não dou a paz que o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? Que você está bem quando tudo está bem. Você está bem quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando está na festa. Mas Jesus, a minha paz é diferente do mundo, é uma paz presente em todos os momentos, e uma paz que completa todas as coisas. Então, ser leve em Jesus significa viver uma vida de paz. Outro nós estávamos compartilhando a respeito de um homem que foi liberto, e ele diz, olha, fazia muitos anos que eu não sabia o que era dormir, eu não tinha paz. Paulo reforça em Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Quantas pessoas elas não descansam, não têm uma vida leve, porque elas não têm paz com Deus, vivem uma vida de sentimento de culpa e de condenação. Quem já leu o livro, ou já viu o filme O Peregrino? Só eu? Não, tem alguns. Então, leia o livro, ou
assista o filme O Peregrino. E ele começa, e é um filme fantástico, é um dos filmes mais antigos, né? Ele é 1900, antes de 1800. Acho que é 1600, 1700, enfim, é muito antigo. O Peregrino é um livro, é um filme, você pode assistir, e ele começa com isso. Ele começa tentando uma jornada com Deus em busca da cidade celestial, mas carregando um fardo nas suas costas por muito tempo. E durante a jornada ele é convidado a se desviar para tentar aliviar aquele fardo. Então, quem não assistiu ainda, de John Bunyan, assista, e tem ali inclusive uma versão do filme infantil. Larissa, senta lá, Larissa. Psst. Senta lá com a mamãe. Então, o peregrino, a essência do filme é isso, ele começa uma jornada, mas com um grande fardo nas costas, até que ele se encontra com a cruz de Jesus, e aquele fardo cai por terra. Depois, queridos, não existe, nós olhamos, queridos, aqui para esse texto, que existe uma boa notícia. Jesus levou o peso do nosso pecado na cruz, o preço já foi pago, o sacrifício já foi feito, não precisamos mais continuar carregando aquilo que Cristo já levou por nós. Então, o que nós devemos fazer é entregar o nosso fardo, confiar nele e correr com liberdade. Amém? Comece certo para poder terminar bem. A figura daquele homem, coloca ele para nós. Como que esse homem ele vai correr uma maratona desse jeito? Tem uma figura de um homem ali, que ele está tentando entrar numa maratona, cheio de malas, como se fosse fazer um acampamento. Ele está mais para um acampamento do que para uma maratona. Então ele não está preparado adequadamente. Isso é alguém tentando seguir numa maratona, mas com seus fardos, com o seu sentimento de culpa, com os seus pesos. Ele pode até seguir na maratona, mas vai ser muito pesado e sofredor para ele. Então, livre-se e continue. A segunda palavra dessa noite, Hebreus capítulo 12, versículo 2 ainda, olhe para Jesus com uma fé verdadeira. Ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O terceiro personagem não é mais a torcida que está na arquibancada, não é mais o corredor, agora ele está apontando para Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. E o que ele fala, porque ele aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus porque ele diz que Jesus, ele também tinha uma corrida a ser proposta. Ele tinha um alvo, ele tinha uma missão. E diz então que ele correu toda a carreira que estava proposta e ele suportou a cruz, porque ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha uma recompensa. Então, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe, e ele diz, não é olhe para Jesus, ele diz, olhe firmemente para Jesus. Não é uma fé apenas para um momento, é uma fé firme, que se fundamenta para toda a trajetória. Não tire então, esse propósito que Hebreus está trazendo no capítulo 12, não tire os seus olhos de Jesus, olhe para Jesus. Você quer correr toda a maratona, não quer se cansar, nem parar no meio do caminho, desistir, enfim, olhe firmemente para Jesus durante toda a trajetória. Em outras palavras, não tire os seus olhos de Jesus. Se você quer
ter uma vida cristã mais leve e correr toda a trajetória em direção à eternidade. Uma pessoa ela pode começar bem uma corrida, mas ela pode, em seguida, ela se distrair e perder a direção. Na vida cristã, assim também. Precisamos olhar firmemente para Jesus. No domingo passado nós falamos a respeito da volta de Jesus e falamos que a volta de Jesus vai surpreender a maioria ou quase a todos, porque todos, de uma forma natural, elas estarão o quê? Distraídas. Como nos dias de Noé, estarão focadas nas coisas naturais, na rotina, trabalho, negócio, casamento, até que veio o dilúvio. Jesus disse: assim também será a vinda do Filho do Homem, vai pegar todos de surpresa, porque estão o quê? Distraídos. Então, olhe firmemente para Jesus. Diz então que quando Jesus voltar, Noé entrou na arca, eles não perceberam. Quando Nicodemo foi à noite se encontrar com Jesus, em João capítulo 3, ele viu uma verdade que continua sendo fundamental ainda hoje, que é necessário nascer de novo. Jesus lembrou o episódio de Moisés, que foi levantado, que Moisés, levantando a serpente no deserto, declarou que assim como a serpente foi levantada, também o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que olhar para Jesus, seja salvo. Jesus declara a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado, e aquele que olhar para mim, também vai ser curado, também vai ser salvo. O Salmo 121, queridos, ele declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista estava olhando para as montanhas, do perigo, das dificuldades, do medo, dos problemas, mas ele diz: eleva meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele diz: o meu socorro está acima das montanhas, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, igreja? Amém. Lembramos aí do episódio dos discípulos de Jesus durante a tempestade. Enquanto Pedro olhava para Jesus, tudo estava indo super bem, até que Pedro começou a observar o vento, começou a olhar para o lado, começou a ficar então com medo, começou a olhar para o lado, tirou os seus olhos de Jesus. E o que foi que aconteceu com ele? Começou logo a afundar, e ele: socorro, Senhor, me ajuda. Então o autor dos Hebreus diz: não tire seus olhos de Jesus, não olhe para a tempestade, não foque nos seus problemas, não foque na circunstância, foque os seus olhos em Jesus. E por que olhar para Jesus? Porque não existe outro Salvador. Atos 4,12: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, nenhum outro nome pelo qual os homens importa que sejamos salvos. E o autor, Jesus é o autor e consumador da fé. Tudo que ele começa, ele termina e completa. Por último, queridos, a perseverança, a perseverança, ela aponta para uma recompensa. Hebreus 12: em troca da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz, não fazendo caso algum das injúrias. Jesus olhou além da cruz, ele enxergou a alegria que lhe estava proposta. Essa é uma das grandes motivações que motivam um maratona, o prêmio que ele vai receber no final. Por que que alguém entra numa maratona? Por que que alguém entra numa corrida? A motivação dele é mais do que saúde. A motivação é que ele vai receber no final uma medalha. Amém? A motivação é que no final ele vai receber uma recompensa. Por isso diz que essa foi a motivação de Jesus. Ele não ficou na cruz, mas o que após a cruz iria produzir na humanidade, no resgate da humanidade.
Na vida cristã também precisamos manter o foco naquilo que realmente importa. E a palavra perseverança é tratada em Hebreus capítulo 12 como uma disciplina para a corrida. Manter a disciplina. A cada dia você acordar e olhar por que você está nessa jornada. A cada dia que você acordar, olhar por que você está seguindo Jesus, por que você é um cristão, por que você crê em Deus, para onde isso está te levando. Se você apenas se batizou, se apenas você está numa igreja, você está andando em círculo. Mas se nós estamos aqui é porque nós estamos seguindo Jesus e sabemos para onde isso está nos levando. E o que vem depois disso, qual é a nossa grande recompensa? E a perseverança é a disciplina que é tratada em Hebreus capítulo 12. Por isso a vida cristã não é uma corrida de 10 metros, não é uma corrida de revezamento, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona para toda a vida. No texto Deus aparece como aquele que treina. Olha que interessante, em Hebreus capítulo 12, ou no próprio livro de Hebreus, Deus aparece como um treinador, aquele que treina, aquele que está disciplinando, aquele que está apontando o caminho, aquele que está te trazendo de volta e te dizendo, cara, se você parar, se você desistir, eu não tenho alegria nenhuma em você. Então Hebreus capítulo 12, ele bate muito sério sobre isso, fé e perseverança. E Hebreus, no capítulo 12, capítulo 13, fala assim, se alguém retroceder, Deus não tem nenhuma alegria nele. Porque ele diz, eu dei o melhor de mim, eu dei o meu filho, e ele já venceu tudo que você não conseguia vencer. Você só precisa continuar caminhando ao lado de Jesus e olhando para ele. Amém? Então ele corrige. Hebreus capítulo 13, capítulo 12, ainda no texto de 5 a 11, ele mostra a disciplina. Não é uma rejeição, mas é o cuidado do Pai. Ele nos corrige porque Ele nos ama e deseja que cresçamos. Por isso, não abandone a caminhada. Não deixe de congregar. E esse é um dos fatores que o autor ele fala. Que um dos sinais de alguém que para na sua vida cristã é parar de andar em comunhão, de congregar, de cultuar a Deus, de andar junto com o rebanho de Jesus. E ele diz, não faça isso como muitos estão fazendo, mas persevere. Hebreus capítulo 12 fala sobre fé, fala sobre perseverança, e ele diz, se alguém retroceder, Deus não tem nenhum prazer, nenhuma alegria na vida dele. Não se afaste então da comunhão dos irmãos, não permita que uma dificuldade do momento faça você abandonar uma corrida que tem uma recompensa eterna. Amém? Não olhe para a dificuldade do momento, mas olhe para a recompensa eterna. Então continue correndo, continue congregando, continue servindo, continue crendo, porque o alvo é chegar ao fim. Então não desista, continue até o fim olhando para Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Tem uma canção que a gente sempre coloca aí, irmão Val, sobre a cruz. E é por isso que nós fazemos missões onde nós estamos. Nós fazemos missões levando pessoas, apontando pessoas para Jesus. Ele é a nossa maior recompensa, Ele é o nosso maior prêmio. Eu quero te convidar a celebrar conosco nessa canção. Foi na cruz. Foi ali
pela fé. Foi na cruz, foi na cruz. Meus pecados castigados em Jesus. E ali pela fé. E agora me alegro em sua luz. E essa canção fala: alvo mais do que a neve. Ele nos torna a nossa vida leve. Aleluia, Ele completa todas as coisas, todo o anseio da nossa alma. Aleluia. E nessa noite, o Senhor quer tornar a sua vida muito mais leve do que você tem vivido até o exato momento. Aleluia. Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus. Não continue carregando um peso que Jesus já carregou ali na cruz. Olhe para Ele. Entregue nessa noite seus pesos, seus pecados, suas culpas, seus medos, suas rejeições. Entregue ao Senhor nessa noite. Deixa que o sangue de Jesus, que tem todo o poder, te lava, te purifica, te santifica. Aleluia. Essa noite é a noite de você tornar a sua vida mais alta do que a neve. Essa é a noite de você olhar verdadeiramente para Jesus e caminhar com Ele, andar com Ele, convidar Ele para fazer parte da sua vida. Essa noite é a noite de trocar as suas vestimentas por uma vestimenta mais leve, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Santo, santo, santo. Essa noite é a noite de entrega de vida ao Senhor, crendo que ninguém te amou tanto como o Senhor Jesus, e ninguém tem o melhor planos e pensamentos a teu respeito melhor para você do que Ele. Essa noite é noite de confiar, é noite de crer em Jesus verdadeiramente, como disse o autor, colocar uma fé firme em Jesus, uma entrega completa da sua vida, do seu coração. Aleluias. Essa noite há uma nuvem de testemunhas que estão aqui à volta, há uma nuvem de testemunha nos céus. A Bíblia diz que quando alguém se rende a Jesus, há uma festa nos céus, o estádio nos céus. Eles se levantam e aplaudem e dão glórias a Deus por mais uma alma, por mais uma vida que se rende a Jesus. E nessa noite a nossa oração, que haja festa nos céus e aqui neste lugar de vidas respondendo ao teu amor naquela cruz, Jesus. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém quer o melhor mais para a tua vida do que Jesus. E essa noite o Senhor te convida. Você vai vir a Ele. Essa noite é o convite de você entregar sua vida, seu coração para Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso. Eu vou fazer uma oração e você pode orar comigo, convidando Jesus para fazer parte da sua vida. Você pode orar assim junto comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é tudo que a minha vida precisa. O autor dos Hebreus, ele apresenta Jesus como aquele que é o maior, como aquele que é o maior, como aquele que completa tudo. Eu reconheço
que Jesus é tudo que a minha vida precisa. E eu entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Convido Jesus, vem morar na minha vida. Troca as minhas vestimentas através do Teu perdão. Lava-me de toda culpa, de toda acusação, de toda condenação. E toma minha vida em Tuas mãos. Eu coloco a minha vida, o meu coração, e os meus olhos e os meus pés no caminho de Jesus. Eu, nessa noite, me entrego verdadeiramente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados. Talvez alguém se identificou nesse texto, que durante a sua jornada na vida cristã, você tem olhado para o lado, as coisas têm ficado muito pesadas, mas o Senhor nessa noite lembra de você olhar para Jesus, voltar a olhar para Jesus, voltar para o caminho, voltar para a jornada e seguir com os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Essa noite também é a noite de você voltar ao primeiro amor, voltar a congregar, voltar a servir a Deus, voltar para os propósitos do Senhor. Alguém aqui essa noite também? Amém? Com seus olhos ainda fechados, quem nessa noite fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida para Jesus, levante sua mão, eu quero conhecer se há alguém aqui hoje. Amém. Deus abençoe, queridos. Alguém nessa noite se reconciliando com o Senhor, entendendo que a sua vida precisa voltar para Deus, entendendo que o seu lugar é nos caminhos do Senhor. Alguém aqui essa noite também fazendo isso? Amém. Pai, oramos nessa noite por cada decisão aqui, por cada vida, Pai, que veio nessa noite para um tempo de festa, para um tempo de celebração, para um tempo de comunhão, para um tempo de revigoramento no Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. E nós agradecemos por cada decisão aqui nessa noite, cada coração que nessa noite se quebranta e se rende a Ti. Queremos consagrar a Ti, sela, querido e amado Espírito Santo, batiza com Tua graça, batiza com o amor, em nome de Jesus, e que os olhos, o coração desta pessoa, sejam sempre focados em Ti. Obrigado, nosso Deus, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém. Agora vamos comer o lanche das crianças. Podemos sentar, queridos, só mais um minuto. Ô Noemi, pode